município assumiu o compromisso de efetuar obras no centro de saúde, substituindo-se ao Estado. Essas obras já estão em curso? O que é que se pretende melhorar? O centro de saúde vai ser todo alterado, embora vá crescer para o lado de um pequeno parque, um parque de estacionamento próprio do centro de saúde, quem está de frente para o centro de saúde do lado direito. Portanto, vai ser todo mexido, acaba por ser todo mexido. Vão ser criados mais gabinetes, vai sair por outra via a unidade de saúde familiar Cardilium, que está lá instalada. Portanto, em suma, o centro de saúde está a passar por problemas graves que depois, em termos de espaço, que afetam também os munícipes, em termos de qualidade de quem está à espera, em termos de eficiência dos serviços, em termos de um gabinete com condições para cada médico que lá esteja instalado, para o serviço de enfermagem, para todos, para tudo o que é necessário e identificado que foi, não pela Câmara, mas em diálogo entre a Câmara e a diretora do ACES, obviamente que, e não havendo resposta imediata da parte do Estado, por falta de meios financeiros para isso, fruto da estabilidade financeira do município, se não era impossível, nós propusemos substituir ao Estado. E apresentou-se uma candidatura e dos 15% que caberia ao Estado, 7,5% cabe a nós. Apresentámos em tempo útil a candidatura à CCDR Centro e, portanto, deve vir aprovado durante este mês de janeiro, porque o Estado também tem interesse em agilizar, porque tem havido pouca eficiência dos fundos comunitários. Quero acreditar que durante o mês de janeiro venha a aprovação para nós lançarmos o concurso do Centro de Saúde e também da USF. As críticas ao estado de conservação de alguns equipamentos na cidade são comuns. Exemplo disso acontece com a falta de iluminação pública junto à biblioteca. Há pelo menos 3 anos que a situação se arrasta. Quando é que vai ser solucionada? Esse problema já foi adjudicado à empresa JC Bartolomeu, de Abrantes, não da forma tradicional que nos vínhamos habituando, porque há uma explicação a fazer. A demora no tempo foi também para não inviabilizar a utilização do próprio espaço do Jardim da Rosa, junto à biblioteca, porque tem problemas graves no subsolo, ligados à parte elétrica. Sempre que se liga, está em permanente curto-circuito. Não é a minha especialidade, a minha área é outra, mas é o que os serviços em que eu quero acreditar e que me dizem, e que tem que haver uma conjugação com a EDP. Essa situação foi ultrapassada, vamos ter uma iluminação diferente, não é por via do subsolo, mas é por via de holofotes tecnicamente estudados para aquele espaço, e que irão custar cerca de 40.000 euros à Câmara, mas que já estão adjudicados à empresa que eu acabei de dizer, e portanto eu não gosto de falhar e cada vez fujo mais aos prazos, mas nestes 2 primeiros meses do ano irá certamente a empresa fazer a reparação que lhe foi adjudicada. Mas reconhece alguma razão nas críticas ao estado de conservação de equipamentos municipais? A conservação dos equipamentos municipais, esse não pode ser, a título de exemplo, não pode servir como exemplo, porque é um problema grave, identificado, em que se tem que teríamos que esventrar o Jardim das Rosas no subsolo para resolver a situação. Portanto, não foi uma questão de manutenção, foi mais uma questão de identificação de um problema, que haverá outras formas e que demorou algum tempo a resolver, mas decidiu-se que em vez de subsolo utilizar outros meios que não esventrar o Jardim das Rosas e proporcionar luz de qualidade e de segurança a quem o utilize. Outra área da nossa conversa, outro setor, agora a cultura. Tem que se começar, obviamente, pela questão do Rui Sena. A sua demissão, do programador cultural, levou a que se ouvisse um coro de preocupação com o futuro da qualidade dos espetáculos do Teatro da China. São essas preocupações infundadas? São perfeitamente infundadas. Incompreensíveis, políticas, e não é só política cultural, tem outras políticas no meio que eu em determinados espaços já disse que me escuso de comentar, porque é muito engraçado. Há grupos que se organizam ou que se organizaram a criticar
a não admissão imediata de um diretor artístico, quando, com o diretor artístico ainda em cena e chamado Rui Sena, tem o Sena e com o S e com o C, e que nessa altura já me pressionavam a tirar o Rui Sena. As mesmas pessoas, algumas ou a maioria das pessoas que hoje criticam, diziam: tirem o Rui Sena, ponham um técnico que vocês até têm bom e que serve-vos mesmo para o mesmo efeito e faz as mesmas coisas que o Rui Sena ou que um bom programador ou diretor artístico faz. Portanto, eu estou cansado de fazer silêncio em relação a isto. Não, porque tenho consciência, e o povo torjano vai ver, que vamos continuar a ter programação de muita qualidade, espaço aberto, conseguimos ter muita qualidade, continuar a ter qualidade, abrindo as portas às coletividades de Torres Novas e continuando a proporcionar outro tipo de espetáculos que até agora eram impossíveis de realizar e que enchiam o Virgínia e que faziam um equilíbrio financeiro para o Virgínia, porque o Virgínia é de todos. E há munícipes torjanos que se calhar nunca puseram os pés no Virgínia porque alguns espetáculos não lhes diziam nada a eles, ou porque se calhar sentiam-se um povo menor. Não, todos devem ter acesso a perceber o que é cultura, a perceberem-se do que é modernização em termos de teatro, em termos de canções, em termos de dança, em termos do melhor se faça a nível nacional, nós queremos trazer cá. O que se faça a nível mundial, nós queremos trazer cá, mas não queremos ser elite de ninguém. Queremos que seja um espaço aberto para todos. E um equilíbrio financeiro também para a Câmara, através do Virgínia. Ainda na cultura, fala-se de uma cidade cultural. O que é que isso significa? E não estando uma verba significativa nas grandes operações do plano para esta rúbrica, como é que o município pretende dar corpo à ideia? Como é que, se não te importares e te lembrares, qual é o valor que não é significativo nas GOP para a cultura? Quando a cultura tem muitos preços, tem muitos custos. Tem custos para abrir uma biblioteca, tem custos para abrir um museu, tem custos para abrir um convento do Carmo. Eu costumo dar como exemplo, quanto é que custa uma biblioteca? Quantos funcionários lá têm admitidos? Quantos funcionários tem um museu? A cultura é muito vasta em termos. Eu tenho colegas meus, e como não falo nos municípios que me estou a referir, estou tranquilo, porque não estou a penalizar ninguém. Há de haver poucas terras, há de haver poucos municípios no distrito de Santarém e mesmo a nível nacional, médios, concelhos médios, que gastem tanto em cultura como Torres Novas. A título de exemplo, o Teatro Virgínia só em programação tem 200 mil euros, fora os funcionários que lá têm a trabalhar. A biblioteca, se calhar, tem 500 mil euros para poder funcionar todo o ano. Isso não são custos substanciais num orçamento de 39 milhões e ainda com suporte de dívida de outros anos, por amor de Deus. E ainda na primeira parte da questão, o que é isso da cidade cultural? A cidade cultural, eu vou dizer a minha perspectiva e penso que é dos meus vereadores também. Uma cidade cultural é uma cidade que, pelas mais diversas formas e pelos mais diversos meios, proporciona cultura e incentiva a cultura e ensina a cultura, ou tenta que a cultura vai desde porque a gente tem a mania peço desculpa para a expressão, a cultura são espetáculos. A cultura não é só espetáculos. A cultura começa nas escolas. A cultura tem que chegar também a quem não teve a oportunidade de não a ter a 100% em tempos que já lá vão, quando o país não tinha essa possibilidade. Eu estou-me a falar dos mais velhos. A cultura não tem idades. A cultura tem que proporcionar no seu dia-a-dia, na sua biblioteca, jornais, livros, filmes, tem que aproveitar oportunidades para publicamente e em espaço público divulgar o que é cultura. Tem que motivar as associações, as coletividades, não as deixando morrer para aquela cultura popular que deve permanentemente existir. Agarrar também na gastronomia, conseguir juntar a cultura com o turismo e com a atividade escolar e com quem está no seu dia-a-dia na cidade, e tantos voluntários e tanta gente já com alguma idade e reformados, cheios de cultura de vida, cultura de solidariedade, cultura de espírito português, e que às vezes são subaproveitados. Tudo isso é cultura.
As ambições desportivas do Conselho abrangem várias modalidades, com algumas a projetar o nome de Torres Novas nos pódios mais altos. Sabe-se do desejo antigo do atletismo, da pista de tartan no estádio, do desejo das modalidades que utiliza o Palácio dos Desportos em ter o telhado arranjado. Mas parecem que ainda não se, mas parecem estes dois exemplos não terem ainda encontrado uma solução definitiva. A par disso, há também a vontade do município em implementar um master plan do desporto, coisa que os torrejanos já ouviram falar, mas poucos saberão do que se trata. O que é que nos pode dizer sobre... Antes de mais dizer, começo pelo master plan. O master plan ainda não está completo, ainda não foi entregue à Câmara, foi adjudicado, portanto, e dentro de pouco tempo será adjudicado. Será entregue à Câmara. Eu começaria pelo Palácio de Desportos. Foi uma das maiores obras, uma das grandes maiores obras que foram feitas. Tivemos complexas e que nos últimos tempos com problemas também de infiltrações. Dentro da garantia e de um diálogo com a empresa que fez a obra, tentaram remediar a situação. As chuvas ainda não foram tão intensas assim, mas houve um ensaio em que não correu a 100% bem, não foi no mesmo sítio que caíram as infiltrações, portanto não penalizou, mas tem que ser resolvido, obviamente, não caiu no espaço de jogo, mas terá caído noutro sítio. Portanto, continuaremos a tentar resolver essa situação. Isso é um aspecto. Depois, em relação à pista de tartan, a grande dúvida era não só relacionado com os custos, porque falava-se em 400 mil euros, mas tendo que deitar, dentro dos 400 mil euros, bancadas do estádio abaixo. Apesar de termos pouca afluência, por enquanto, da parte do futebol, mas também nos gostava estar, e depois de falar com as coletividades, de estar a deitar abaixo alguma parte das bancadas. E chegou-se à conclusão, e eu vou seguir a orientação dada por quem queria e quem quer ver recuperada e com tartan a pista de atletismo, com as pistas que tem hoje, que são 4, chegaram à conclusão que era melhor reabilitar as que existem, não partir as bancadas e pô-las funcionáveis para treinos. E é isso que nós iremos apostar. Uma das críticas feitas ao executivo de Pedro Ferreira é de que não haverá muita obra feita. Sei que vai querer discordar de mim por causa desta... O que é isso da obra feita? Sei que vai querer discordar, mas ouça-me até ao fim. O município, por seu lado, tem apresentado uma enorme redução de dívida da Câmara como bandeira. O PEDU está na fase final para avançar. Será este ano que os torrejanos vão ver obra física, obra no seu concelho? Quais e por que razão vai indicar as que vai indicar? Antes de mais dizer que muita obra que foi feita e onde eu participei, às vezes as pessoas parece que minimizam eu ter participado. Ninguém faz nada sozinho. Portanto, e com outro presidente, mas sempre estive presente nas melhores decisões e eventualmente noutras menos melhores, das decisões da estratégia que foi implementada durante, e eu queria começar por aí, durante 20 anos. Ora, 20 anos, as contas são fáceis de fazer. As grandes obras que foram feitas é contá-las e dividir por 20 anos. Eu, como presidente, estou há 5. Terminei agora há poucos dias 5 anos. E dentro destes 5 anos, e portanto num mandato anterior, não desvalorizem uma escola Manuel Figueiredo e concluir, porque foi praticamente foi uma vitória brilhante, concluir o Convento do Carmo. Independentemente de pavimentações de grande importância, nem vou entrar por aí. Agora, mas interessa-me sobretudo salientar no primeiro ano, neste segundo mandato, e no segundo ano de mandato, que ainda tenho depois mais 2, mas no segundo ano de mandato, de certeza o que vai acontecer. E o que vai acontecer tem a ver com o Centro Escolar de Santa Maria, que vai começar, se Deus quiser, agora em janeiro, a obra, a Escola Maria Lamas, obras no mercado municipal, as ruínas, estou a falar de início de obras, e algumas que, se for possível, concluir. As ruínas romanas de Cardílio, que foi submetida,
Portanto, eu não vou falar, eu ia para falar nas ruínas romanas, Centro de Saúde e o SF, mas isso são projetos que estão a decorrer. Mas, de certeza, a loja do cidadão vai ter início, se Deus quiser, ainda este ano. Foi também o orçamento participativo, que era uma das críticas que têm sido feitas, vamos avançar também. E a calçada António Nunes, a central do Caldeirão, mas sobretudo interessa-me realçar, em termos de centro histórico, a calçada António Nunes e o Largo Humberto Delgado, que ainda vai começar este ano também. Portanto, eu podia elencar e deixem-me dizer as perspectivas que temos para início ainda deste ano. Centro Escolar de Santa Maria, Zona Industrial de Riacho, mas isto já com verbas garantidas. E depois já falo nas verbas muito rapidamente. Início da Rua da Benção do Gado em Riacho, Maria Lamas, Largo Humberto Delgado, Calçada António Nunes, Central do Caldeirão, obras no mercado municipal, eficiência energética através da renovação da iluminação, loja de cidadão e espaço de cidadão em várias freguesias e também os orçamentos participativos. Independentemente de estradas, vou só dizer as principais, é N3 Botequim, do nicho de Riacho ao Botequim, Alcorchel, Charneca de Alcorchel, Casal Prior, Beselga, Rua do Lavardino, Brogueira e diversas pavimentações em intercâmbio com as juntas de freguesia. Também, já que estamos a falar em 2019, pelo menos 2 empresas, vou dar a título de exemplo, quando dizem que não há empresas a instalar-se em Torres Novas. A Repsol vai instalar-se na zona da Zibreira, portanto, não é Repsol só bombas de combustíveis, vai ter também oficina para caminhões, para assistência a caminhões, vai ter 2 restaurantes, o maior e o mais pequeno, e o Burger King, em frente, já entrou o processo completo, em frente do McDonald's, vai aparecer também o Burger King. Para lá de uma grande obra, uma enorme obra, que vai orgulhar os torjanos, do Intermarché, na zona onde já têm as bombas de combustíveis, perto do Nersan. São pequenos exemplos também, pequenos, grandes exemplos, para a criação de novos postos de trabalho, que acho que é um dos motivos principais, é postos de trabalho também para a qualidade de vida no concelho. Em relação à estabilidade financeira, eu percebi a pergunta. A estabilidade financeira, cortámos na dívida e deixámos de fazer obra. Não é assim. Portanto, nós não poderíamos fazer obra nenhuma, também com as novas regras do próprio Estado, ainda bem que apareceram, se não houvesse estabilidade. E essa estabilidade, para o vulgar cidadão, percebe isto que eu vou dizer. Nós em 2012 tínhamos 34 milhões de euros de dívida e agora terminamos 2018 não chegou a 13 milhões de dívida. E por isso faz a diferença e dá-nos força, dá-nos fôlego para poder continuar a apostar em mais obra no nosso concelho. Nas aldeias ainda há quem reclame a falta de esgotos e de passeios, bem como da falta de alcatrão nas vias que servem as localidades. O que pode dizer à população que habita nas aldeias do concelho e que espera o que pode dizer e que espera por melhorias de condições de vida dessa população? Em relação ao saneamento, o saneamento está em curso e nós vamos ter cerca de 80% do saneamento em todo o concelho. E onde não estiver, através das águas do Ribatejo, e onde não tiver, é incómodo. Eu sei que é incómodo e tem que esburacar, mas depois há de ser tudo pavimentado como deve ser. Portanto, em relação ao saneamento, estou absolutamente tranquilo, estamos no bom caminho. Até invulgarmente em relação a nível nacional. Quando há municípios que têm 40% e 50% e nós estamos muito superior a isso. Agora, em relação à pavimentação, as pavimentações mais importantes em todas as aldeias, eu concordo obviamente com as pessoas que moram em algumas aldeias que estão a precisar de repavimentação, mas também temos dado provas de que todos os anos há sempre intervenções diferentes. Não conseguimos chegar, estalar os dedos e fazer tudo de uma vez. Mas as pessoas em todas as freguesias já se aperceberam. Agora até são 10 freguesias e uniões de freguesias. Já se aperceberam, porque andam por todo o concelho, que nós atacamos em todas as freguesias.
tenho plena consciência e até conhecimento de tudo o que é preciso em cada freguesia. Temos um diálogo permanente com os nossos presidentes de junta que fazem o esforço e fazem os seus possíveis e até para dividirem esforços financeiros também com a Câmara, e isso este ano vai acontecer em várias freguesias, através de contratos interadministrativos. Já começaram a acontecer, em que, por exemplo, as juntas de freguesia compram as massas bituminosas e a máquina por administração direta da Câmara põe os seus funcionários e a maquinaria a pavimentar. Portanto, isso vai continuar a acontecer. Não vai haver um sítio neste concelho que nós não vamos lá chegar. Todos gostariam que fosse amanhã. Estamos em curso em alguns lados. Como foi o exemplo mais recente da Riacho e Caveira, que faltam apenas 300 metros para pavimentar. E já agora aproveitar, caso possa expor no jornal, eu até agradecia para as pessoas ficarem esclarecidas. Nós estamos no inverno. O concurso que foi feito para massas bituminosas é de uma empresa que as fornece longe de Torres Novas. As massas chegam cá, deviam ser massas a quente, chegam cá frias, não resultam. E então esses 300 metros que estão à espera, temos que arranjar massas quentes mais perto para que cheguem também quentes ao local, e quem perceber um bocadinho disto ou quem não perceber, mas pelo menos vai chegar à mesma conclusão que eu, que é importante e que só assim é que é possível haver um bom trabalho. Portanto, onde as aldeias, muitas delas, têm razão, há muitas estradas por pavimentar, tenho-as todas na minha consciência, mas podem crer que todas, não só pelo diálogo com os presidentes de junta, eu sei em cada freguesia o que é que está em falta, já fiz essa elencagem para toda a variação da Câmara até antes das deliberações para 2019, das grandes opções do plano. Passo com frequência, mesmo fora de horas, passo para perceber o que é que está a acontecer nas freguesias. Tenho consciência, e era utópico não ter consciência, de que não consigo chegar no tempo desejável qualquer munícipe, qualquer morador, porque eu também já passei por isso na rua onde vivo, agora já está pavimentada, mas teve 4 anos sem estar e eu percebo qual é esse sacrifício. Mas vamos lá chegar, devemos de chegar a todas, obviamente que sim. Na cidade, como vimos, há uma ideia a ser implementada, com o PEDU. Aqui eu vou pedir que explicite um pouco melhor. Mas essa ideia intrinsecamente levanta uma outra preocupação, ou pergunta, melhor dizendo. E o resto do concelho? Qual vai ser o seu PEDU? O PEDU apareceu só para as cidades. Portanto, só temos uma cidade e o PEDU não tinha outra hipótese de não ser escolhido para a cidade. Uma coisa é isto, outra coisa é não haver uma preocupação para o centro histórico de cada aldeia. Porque cada aldeia tem o seu centro histórico. Não diz nada a alguns, mas diz aos moradores daquele sítio que, sobretudo os mais velhos ou os mais novos têm consciência que têm que preservar com qualidade, historicamente, o mais antigo. Os mais velhos porque ainda conviveram com alguns fatores e que não devem cair em termos dos largos, em termos dos largos das igrejas ou de zonas características e emblemáticas de cada aldeia, que se a população, se a nível do urbanismo tivermos e devemos ter uma visão para dentro de termos um concelho que nos orgulhemos, onde não só no centro histórico da cidade, depois totalmente reabilitado, não possamos, obviamente, esquecer o que existe nas aldeias, e todas as aldeias têm a sua beleza e que devem ser preservadas. Tem que haver essa preocupação. Dinheiros para isso são menos do que aconteceu para a cidade, mas havendo para a cidade tivermos que os aproveitar, são cerca de 7 milhões de euros que, obviamente, que a cidade, que o município seria criminoso não aproveitar, mas que, ao contrário do que foi dito algumas vezes na reunião de Câmara, só podiam ser aproveitados para a cidade. E vão aparecer obras muito bonitas relacionadas com isso, e o povo, e não é só o povo da cidade, o povo de Torres Novas, porque a cidade é a âncora de todo o concelho, toda a gente precisa da cidade, toda a gente utiliza a cidade. E quando vierem cá, e depois das obras que temos para realizadas, vão sentir um orgulho enorme de serem torjanos e onde hoje
veem algumas ruínas, onde veem edifícios degradados, onde veem pisos mal executados, onde gostariam de conviver sem o atropelo dos carros ou de motorizadas, isso vai acontecer. E por atrasos, não nossos, mas dos fundos comunitários, porque só as candidaturas em 2018 é que foram metas para começar a desenvolver-se, não foi culpa da Câmara. Os próximos 2 anos, eu diria até ao final do mandato, todos vamos assistir a grandes obras, como o espaço exterior do Almonda Parque, como a Central do Caldeirão, como a confluência do Nogueiral, o novo quartel dos bombeiros, que nos orgulhamos com o Laranjal e a entrada e os acessos até à Avenida João Martins de Azevedo, até à Rua do Caldeirão, mexer naquela rotunda que tem em frente e que nos devemos orgulhar disso, o Convento do Carmo, do lado direito a Escola da Polícia, tudo isso vai ficar muito melhor urbanizado, mais bonito, para passeios pedonais certamente mais apetecíveis, e portanto, como digo, o PEDU não se restringe só ao que eu disse, vai ter também outras obras, como aqui junto à Câmara, aqui no prédio Alvarenga, como no acesso ao castelo, através da Praça dos Claras, por um antigo edifício da Alvarenga, aliás, Alvarenga é este, do Almendra, que vai permitir uma escadaria muito bonita até ao castelo, mais um acesso ao castelo, que é o nosso ex-libris, é um dos nossos ex-libris, e a Central do Caldeirão e todo o rio, toda a linha d'água dentro da cidade a ser melhorada. Qual dessas obras é que o entusiasma mais? A Central do Caldeirão. Porquê? Porque é um projeto que eu adorei, falo por mim, e que a nível da CCDR Centro, que classificam todos os projetos que recebem, numa escala de 5 deram 4.8. E não digo mais nada. Ainda assim, relacionado com o PEDU, tem acontecido algumas críticas por causa de perda de lugares de estacionamento. Quero comentar? Claro que sim. E aproveito e agradeço até a pergunta. Em frente ao Virgínia estão cerca de 50 espaço para 50 viaturas, caoticamente estacionadas. Há de haver, certamente hão de haver muitos munícipes já viram os seus carros checados ou que eles próprios puseram o carro mal estacionado a atravessar ou de outra maneira. Nós vamos tirar 20 lugares. Esses 20 lugares vão ser espalhados à volta, na rua, em frente ao Beira Rio. Vamos propor à Câmara que o piso superior do Parque Almonda, metade seja para estacionamento, o que vai dar mais 35 viaturas. Já aqui está compensada uma parte que falta do outro lado. Portanto, não tenham, quando vão a outras cidades e gostam de gozar o espaço e os estabelecimentos que têm e o que veem em cidades que em determinadas zonas condicionam o trânsito ou o estacionamento, porque é que em Torres Novas nós devemos de ser diferentes e por vezes contradizemos a nós próprios quando estamos bem noutro sítio, noutras cidades, e dizemos, em Torres Novas não há nada disto, mas quando tocamos na pele da cidade e quando tocamos em estacionamento, porque a começar por mim dava-me muito jeito às vezes conseguir chegar sempre ao café onde tomo a bica e ter espaço, ou por acaso para a minha casa não tenho dificuldade de estacionamento, mas outros terão, mas temos que saber conviver com os carros, saber em que sítio os podemos estacionar, saber que também é saudável andar uns metros e os comerciantes não terem medo de estabelecerem comparações entre a falta de estacionamento e a qualidade dos estacionamentos. Havendo qualidade nos estacionamentos, eles não deixam de vender de certeza por falta de estacionamento.